do Nacional, pelo que a gente, né, procurou apurar, procurou saber, está mal no campeonato do seu país, enfim. E parecia que seria um jogo fácil para o Cruzeiro. Parecia. Queria que você fizesse essa análise e falasse a respeito disso. Ainda bem que a gente não acredita muito em vocês nessas horas, né? Ainda bem que a gente vai lá no Paraguai olhar o jogo, como a gente foi contra o Olímpia. Já sabia da mudança de comando técnico, né? Conhecia os jogadores. James, que é nosso assistente, já dirigiu a equipe no Paraguai, então conhece, alguns dos jogadores trabalharam com ele. Olhamos a trajetória, são jogadores que passaram pela seleção, por outros clubes. Então são jogadores experientes, acostumados com esse tipo de competição. Realmente eles iniciaram mal o ano, mas isso acontece com a gente aqui também, né? Mas até uma grande oportunidade para demonstrar, né, outro tipo de rendimento. Então nós esperávamos um jogo duro, como o jogo foi. Óbvio que não esperávamos tomar um gol cedo como tomamos, mas isso são circunstâncias de jogos que vêm provar a capacidade que o Cruzeiro tem que ter, né? A equipe manteve a tranquilidade, foi encontrando aos poucos o caminho de criação, criou boas oportunidades, virou o jogo e a gente está muito contente com isso. Não foi uma vitória que dá tranquilidade, mas foi uma vitória, levamos uma vantagem, vamos levar uma vantagem para lá daqui a quase 30 dias, né? Onde as equipes provavelmente vão estar diferentes, porque é muito tempo, mas eles vão ter que superar a gente lá e a gente não vai deixar de jogar lá em Assunção. Falando dessa vantagem, o Cruzeiro passa a jogar por um empate, construiu a vantagem em casa e não perdeu no ano. O que você pode falar a respeito dessa vantagem do empate do Cruzeiro? Olha, é magra, né? E a gente não pode, certamente, ir para o segundo jogo pensando nela. Ela pode ser significativa lá na reta final de um jogo, parelho como pode ser jogado lá. Mas nós vamos com a ambição de buscar a vitória, como tem que ser, como sempre norteia os nossos objetivos quando traçamos por cada jogo. Certamente nossos jogadores vão estar mais habituados à competição na segunda partida, porque falamos sobre isso durante a semana, sobre os critérios de arbitragem que são diferentes, sobre o que é mais permitido e o que não é. Mas não adianta só você falar, né? As palavras têm um valor limitado nesse momento. Agora, quando você entra em campo e sente essa dificuldade, a diferença do contato físico, de como a jogada muitas vezes se decide diferente do que nós estamos acostumados aqui, aí certamente o aprendizado é melhor e nós vamos estar melhor nesse aspecto. Mano, além de se habituar mais a esse tipo de competição, que é sempre complicada quando se trata de outros países sul-americanos, valeu também pelo poder de reação e para mostrar o poder de definição também do Ábila, talvez até sendo mais útil ainda nesse tipo de competição? É um jogo que tem mais a ver com a característica dele, né? Do jeito que o jogo ficou, foi um jogo de força física maior, né? A equipe iniciou como iniciou porque a gente estava vindo de um clássico, de uma vitória, e eu preciso ser coerente com aquilo que estamos fazendo, né? Mas certamente será um jogador extremamente importante na competição, né? Fez um gol importante que deu a vitória de virada, entrou bem no momento do jogo, no momento importante, e isso só faz a gente acreditar que realmente temos um grupo de qualidade, que às vezes não funciona de uma maneira, vai funcionar de outra, e o treinador tem que estar atento para saber escolher bem e os momentos certos para cada situação. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. Você acha que a entrada do Ábila, por ele ser um especialista nesse fundamento que é finalização, antes da entrada do Ábila, o Cruzeiro vinha criando volume, chances de gol, e faltava aquele pé para colocar a bola para dentro. Cruzamentos rasteiros, um do Rafinha, o Sobis não chegou, no primeiro tempo isso também aconteceu. Você acredita que o Ábila entrou exatamente para cumprir essa função? Como é que vou dizer isso para não menosprezar ninguém, né? A gente poderia ter virado o jogo antes,
né? Eu acho que o primeiro tempo já criamos algumas chances, o goleiro fez uma defesa extraordinária num chute do Arrascaeta, se não me engano, no ângulo, né? Tivemos possibilidades na bola parada, Manuel, né, no jogo mesmo, perdeu 2 que chegou ali muito perto disso, tá? Mas o jogo vai se construindo e você olha de fora e diz, agora ele precisa de um outro tipo de solução, porque daquele jeito nós não vamos conseguir, provavelmente. E é por isso que se tem um elenco de qualidade, jogadores com características diferentes, né? Então, Rafinha, por exemplo, que saiu, estava fazendo um ótimo jogo, né? E as escolhas precisam ser muito criteriosas nessa hora, porque o adversário também tem qualidade, você não pode desmontar a equipe para tentar buscar a vitória. Era tudo aquilo que a gente não podia. Então, a equipe foi bem, foi madura nesse aspecto, e eu pude fazer a alteração para fazer uma proposta diferente. Então, a gente está contente pelo Ávila também, claro que estamos. A marcação dos gols para ele é importante e para nós também. Ô, Mano, numa competição de mata-mata, o Cruzeiro ainda não tinha saído atrás no placar. Você acha que o poder de reação que o time mostrou fica como um aspecto positivo dessa vitória? Não tenha dúvida, né? Você é experimentado durante uma competição como essa. E já no primeiro minuto, ou no segundo minuto, na primeira bola erguida na área, que sofremos o gol. Então, aquele é o momento que você é testado nessa questão da organização da equipe, né? Porque dizem que gol muito cedo desestabiliza, né? Mas o Cruzeiro não desestabilizou, manteve a organização, foi buscar a vitória da maneira como deveria buscar, né? E isso me deixa contente. Então, é assim mesmo. Mano, na lateral direita jogou o Mike, o Ezequiel com dores musculares não foi relacionado. Como você avalia a atuação do Mike hoje? Foi bem, como a equipe foi bem, né? Teve um momento aí do segundo tempo, o torcedor meio que deu uma pegada no pé dele, mas ele teve personalidade, retomou o equilíbrio no jogo, né? Aliás, o nosso torcedor foi extremamente importante no momento que sofremos o gol cedo, né? Ele sentiu que a equipe precisava dele, né? Foi importante o que ele passou para a equipe, e ele tem parte importante nessa virada. Então, quando um jogador também não estiver individualmente tão bem, e ele abraçar o jogador, certamente a recuperação vai ser tão boa como a equipe teve dentro do campo. Agora, a última rodada do Campeonato Mineiro, mudando um pouco de assunto. Última rodada, em termos de tabela, não muda muita coisa o resultado do Cruzeiro nesta última rodada. Você não gosta de falar time reserva, time alternativo, talvez? E nesse time, para domingo, o Fábio será relacionado? Vamos tratar desse jogo a partir de amanhã, né? Vamos comemorar a vitória, vamos falar da vitória. Senão não tem graça nenhuma vencer, né? Já tem que falar do próximo jogo. Já achei esse aqui muito perto do clássico, nem deu para comemorar direito a vitória. Está sendo muito injusto com a gente essa sucessão de jogos aí. Pelo menos vamos comemorar essas duas aí, então, juntos, e depois vamos pensar no jogo do Democrata, que é a nossa última rodada na fase classificatória. O Roberto Torres, técnico do Nacional, esteve aqui há pouco. E para ele, Ariel Cabral e Thiago Neves, os dois melhores jogadores que ele viu aqui do Cruzeiro. É bom sinal, né? O técnico reconhecer o trabalho dos seus atletas. No caso, citando o Thiago e o Ariel. São jogadores que se destacam individualmente numa boa equipe como é a nossa, né? Então, ele é um técnico vencedor, ele nos últimos anos é bicampeão paraguaio, né? Assumiu a equipe e está buscando uma recuperação, já venceu um jogo contra o Luquenho, perdeu o clássico, mas a gente tem certeza que daqui a 30 dias a equipe vai estar diferente lá e a gente tem que se preparar para isso. E a equipe dele também tem bons jogadores individualmente, e eu tenho certeza que com a competência dele ele vai fazer eles coletivamente render mais, e nós temos que ficar atentos a essa evolução do nosso adversário.